A santa paz de Deus. Somos os irmãos Alberto, Jailson e Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Faremos uma reflexão a respeito do pecado para a morte, como é de comum nós falarmos pecado de morte. O povo de Deus sempre foi zeloso e conservador e sempre fará de tudo o que estiver ao seu alcance para agradar a Deus e servi-lo da melhor forma possível. Isso é um reconhecimento da nossa parte e o convencimento da parte do Espírito Santo de que somos um povo abençoado por ter Cristo Jesus como nosso Salvador. Desde a criação e a queda do homem, na sua natureza humana, pecaminosa, o homem sabe mais julgar do que perdoar. Entendemos que o pecado considerado grave gera escândalos, e o Senhor Jesus é muito claro na questão do escândalo. Mateus capítulo 18, dos versos 7 ao 8. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Seja cristão ou não cristão, quem leva o próximo ao pecado é terrivelmente culpado, por ter seduzido a cometer o ato. Acreditamos ser pior ainda para aqueles que conhecem a Cristo Jesus, entendem da sua doutrina, que são os seus ensinamentos, e em vez de resistir o pecado, se faz adepto dele. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Qual seria a nossa reação ao saber que o nosso irmão em Cristo Jesus cometeu um pecado que veio gerar grandes escândalos? Quando já entendemos e sentimos o gosto das coisas de Deus, com certeza a nossa reação primária seria de indignação. Em alguns casos, quando se trata de um amigo, um ente querido, a nossa reação seria de tristeza, mas na maioria das vezes com grande indignação. Pois uma pessoa que conhece e participa das coisas de Deus, por que se deixou levar para o pecado? Esses são alguns questionamentos que sempre fizemos e devemos refletir, colocando em prática a palavra de Deus para sobressairmos desta situação. E como entender o pecado de morte? É claro que existirá por aqui muitos entendimentos a respeito do pecado de morte, ou que leva à morte, ou o que gera a morte. Percebeu que foi colocado 3 entendimentos a respeito da alma que peca? Por isso que a nossa consulta às Escrituras Sagradas devem ser feitas constantemente de forma humilde para saber o que isso quer dizer. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Este é um dos versos da Bíblia onde traz diversas dúvidas quanto a 2 tipos de pecados: pecado que não é para a morte e pecado para a morte. Num breve resumo das versões bíblicas, dá-se a entender que todo pecado sendo consumado, ele causa a morte, porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. E também está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Existem gravidades de pecados, ou seja, pecados mais graves do que os outros. Isso está devidamente registrado na Bíblia Sagrada. Lemos em João capítulo 19, verso 11. E respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. A palavra maior neste versículo é no sentido de gravidade. Jesus estava dizendo para Pilatos que aquele que me entregou a ti, se referindo a Judas Iscariotes, maior pecado tem,
dando a entender que Judas tinha cometido pecado mais grave do que Pilatos, pois as consequências do pecado de Judas eram mais sérias, pois envolvia traição, avareza e rebelião. E por fim, terminou em sua própria morte, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 27, verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mas o que é um pecado grave no nosso entendimento? Entendemos que um pecado é grave quando ocorre escândalos interferindo na nossa moral. A nossa moral é o nosso caráter cristão modelado pela doutrina de Cristo e seu Espírito Santo. Violar a sã doutrina do Senhor é algo imoral para um cristão. Porém, o pecado mencionado em 1 João capítulo 5, versos 16, é algo ainda muito mais grave. Vamos ler. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. O pecado para a morte é apenas um só, e é o mais terrível de todos, conforme lemos em Lucas capítulo 12, verso 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Também está escrito no livro de Marcos, capítulo 3, verso 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Como também está escrito em Mateus, capítulo 12, verso 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Os versos são claros em dizer que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é o que não será perdoado, pois o Espírito Santo veio para ensinar e nos guiar, e quem falar contra ele não terá perdão, pois estará blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. A própria CCB, nos seus ensinamentos dados na Congregação do Brás em São Paulo, no ano de 1948, fala sobre o pecado. Por maior que seja o pecado cometido antes de receber o Senhor, se a pessoa crer em Jesus Cristo e aceitá-lo, ser-lhe-á perdoado. Agora, quando o pecado grave foi cometido após ter sido batizado, aí deve ser julgado pela igreja de acordo com a palavra de Deus, a não ser o pecado de morte, que é cometido pelos que se levantam contra a obra do Espírito Santo de Deus que foi feita em nós. Neste caso, devemos entregar nas mãos de Deus. No ponto de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, de número 9, está escrito da seguinte maneira: nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. E depois as referências bíblicas. Veja que a doutrina oficial da CCB é crer que é necessário que o cristão se guarde, se separe ou se afaste dessas coisas que foi revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos. A CCB, na sua confissão de fé, em nada julga ou condena ninguém, apenas ensina o que é bom para a nossa vida espiritual. E se formos ler os versículos citados pela própria CCB para sustentar o ponto 9 de sua doutrina, entenderemos o motivo do Espírito Santo revelar essas coisas necessárias aos apóstolos. Atos, capítulo 15, dos versos 28 ao 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Essa doutrina dada à igreja é para o seu bem espiritual, e que isso não se tratava de nenhum encargo ou peso dado pela antiga lei, mas que todos deveriam atender por se tratar de algo necessário e essencial para a sua vida espiritual,
conforme demonstrado no final do versículo 29, onde diz: se vos guardardes, bem vos vá. Ou seja, era para a saúde espiritual da igreja, para que essa não ficasse enferma na fé. Porém, muitos irmãos, por temor de desobedecer à recomendação do Espírito Santo, dada em Atos dos Apóstolos, conforme já vimos, começaram a imaginar que se desobedecessem às recomendações do Espírito Santo, eles ofenderiam o Espírito Santo de forma tão grave que não teriam mais perdão. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Realmente, desobedecer o Espírito Santo de Deus o entristece. Mas enfim, é possível alguém que cometeu um pecado grave ser perdoado? Tiago, capítulo 5, dos versos 19 ao 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A Congregação Cristã no Brasil possui uma conduta muito séria a respeito de pecados graves, pois o pecado mata a alma. Aquele que peca contra a doutrina de Cristo é afastado do cargo ministerial ou excluído da liberdade de manifestação nos cultos. Isso está corretamente de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com a Bíblia. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 5, dos versos 11 ao 13. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, elimine o mal do meio de vocês. Veja que não é somente o pecado por sexo que a pessoa poderá ser excluída, mas também por outras questões de pecados graves que envolvem a você e ao seu próximo, a causar escândalos para os de dentro. E os de dentro da igreja poderão julgar a causa apresentada conforme a palavra de Deus. Causando esses tipos de escândalos, a pessoa não terá mais condições de ensinar ou de se expor moralmente nos cultos dados a Deus. Porém, Deus pode perdoar o pecado, caso a pessoa se arrependa, abandone o mal e o busque de todo o coração. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por isso a pessoa deve buscar até que se sinta perdoado. Uma vez perdoada por Deus, terá devida paciência de entender que a igreja também precisa perceber, através das suas atitudes e de suas obras, que você se arrependeu por completo e está disposto a voltar a servir a Deus em espírito e em verdade. E o reconhecimento do perdão da igreja, muitas das vezes, não vai acontecer da noite para o dia. Também deve-se entender que, uma vez perdoado, não poderá voltar a ter cargos ministeriais que leva a se expor e ensinar perante a igreja, pois a sua imoralidade passada é a cruz que deverá levar para o resto da sua vida. E o pecado deixa consequências que só será desfeita na ressurreição dos justos, onde teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Muitas pessoas, por terem perdido o direito de manifestação nos santos cultos por conduta imoral, saem da igreja e a difamam, tentando levar outras pessoas para o seu lado. Isso com certeza demonstra que essa pessoa ainda está em pecado, indo para a morte espiritual, infelizmente. Mas muitos que permanecem na fé e se arrependem e se humilham, após algum tempo, são readmitidos, como já aconteceu com tantos.
Seu comentário é muito importante. Compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus, na graça, no amor, no perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.